Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, abram as vossas Bíblias em Josué, livro de Josué, Josué 1, primeiro, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante, pois agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu darei para você. E como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra de Heteus, até o grande mar, para o oeste do sul, será o vosso terno. O 5. Nenhum se nenhum se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, diz o Senhor. Não te deixarei e não te abandonarei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo de Israel herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a tua lei, conforme a lei e a lei do servo Moisés, que ordenou. Dela não te desvia e nem te afaste, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirá por onde queres que andares. Agora olha que versículo lindo, o 8 e o 9. Não se afaste da sua boca o livro da lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque tudo que fará prosperará. E o teu caminho e estão prudentemente conforme conduzirás. Agora o 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não apastes, nem te espantes, porque eu, Senhor Deus, é contigo,
por onde quer que andares. Amém, irmãos? Então, esta é a história de Moisés. Como vocês estão vendo aí, quem foi Moisés, não é mesmo? Quem foi Moisés? Então, essa é a história de Moisés. Então, Moisés, ele foi um homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Certo? Assim como está escrito aqui no livro de Josué. Então, Josué vai ser o sucessor de Moisés, né? Como se fosse fácil, né, ser o sucessor de um grande homem, dos maiores homens da Bíblia, que foi Moisés. Apesar da história de Josué ser contada com mais destaque no livro do Antigo Testamento, que leva o seu nome, Josué aparece na narração bíblica já no livro de Êxodo, e ele é filho de Num, da tribo de Efraim. Então, irmãos, vamos começar aqui a falar que foi de grande importância Josué está sempre ao lado de Moisés. Por quê? Porque Josué, ele aprendeu com Moisés. Assim como nós aprendemos todos os dias da nossa vida, né? Quem é o nosso professor, né? Jesus Cristo de Nazaré. E quem foi Moisés? Qual é a importância de Moisés? Quais foram as conquistas de Moisés, né? O chamado de Moisés, né? Para libertar o povo de Israel, certo? Então, depois da morte de Moisés, Josué então foi escolhido, certo? Aí tem um ditado muito popular, né? Que fala que Deus escolhe os incapacitados, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Mas isso é meia verdade, né? Mas por quê? Porque quando Deus escolheu Josué, ele não era nada, assim como nós não somos nada, nós não éramos nada. E Moisés também. Mas quando Deus faz a promessa, até a gente conquistar essa promessa, nós já ganhou a experiência para conseguir, né, como Josué conseguir liderar o povo de Israel. Então Moisés, ele fez ele participou lá das pragas do Egito, a libertação do povo do Egito, a caminhada do deserto, a coluna de fogo, né? E a nuvem que cobria todos eles, todos os milagres do maná, né? A água de rocha. Então Josué, ele participou de tudo isso. E Moisés, ele foi de grande importância. Ele foi um grande líder para Israel. Então pense comigo, o medo que estava Josué quando Deus disse para ele que ele ia suceder, que ele ia entrar no lugar de Moisés, substituir um grande líder. Mas Josué, ele aprendeu muito. Ele viveu com Moisés, então ele aprendeu com ele os seus contrastes, o seu caráter e o seu jeito de ser foi sendo moldado ao longo dos anos, certo? Pela pessoa que Moisés era, por como ele agia, a intimidade de Moisés com a Deus. Josué foi aprendendo e aprimorando até ele se tornar líder do povo de Israel. Então, Deus, ele não vai
te entregar um cargo que você não vai dar conta. Ele pode te entregar o cargo aqui, mas lá na frente, quando você for assumir, você já vai estar preparado, você já vai estar pronto para servir a Deus, para adorar e ser usado por Deus. Então Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, sucessor de Moisés. E antigamente, antes de Moisés dar o nome Josué, o nome dele era Oséias. E o significado da palavra Oséias era salvação. Então então Moisés escolhe a Josué como seu auxiliar. E ele estava ao lado de Moisés quando ele subiu ao monte Sinai, para receber as leis do Senhor. E ele também estava ao lado de Moisés todas as vezes que ele foi à tenda, onde ele encontrava e ouvia a voz do Senhor. E esse período entre a libertação do povo de Israel e a chegada a Canaã, certo? Quando Josué saiu do Egito, ele tinha 40 anos. E desse período, 40 anos, até a chegada da Terra Prometida, passou-se mais um grande período de tempo. E esse período foi essencial para o ensinamento de Josué, para o aprimoramento de suas habilidades e intimidade com Deus. E nesse período ele aprendeu a paciência, a liderança, a mansidão, né? Além de aprender muito com o comportamento de Moisés. Então Josué, ele aprendeu também a esperar no Senhor. Ele aprendeu a adorar, a ser um adorador fiel. Irmãos, nós precisamos ser assim também. Às vezes você pensa que não vai chegar lá, que você não vai conseguir, e você fica desesperado. Mas como, Deus? Como eu vou ser um pregador? Como eu vou cantar? Como eu vou anunciar a sua palavra? Eu não sei de nada. Mas nós somos pequenos. Mas nós vamos ganhando sabedoria. Nós vamos ganhando entendimento, assim como fez Josué. Então, irmãos, Josué, ele foi designado por Moisés para ser um dos espias. Ele foi designado como líder, né, da tribo de Efraim, o representante da tribo de Efraim. E como representante, um dos 12 representantes de cada tribo, ele foi designado para ser o espia, para averiguar a terra de Canaã e os seus habitantes. Então a estratégia, né, de Moisés, para averiguar a terra que Deus prometeu, a terra que manda leite e mel. E quando retornaram ali da averiguação, da espionagem, Josué e Caleb foram os únicos que falaram bem da terra que Deus deu. E eles falaram desse jeito assim: a terra é boa, a terra manda leite e mel. Trouxeram frutos gigantescos, provando a grandeza daquela terra. Irmãos, creia que Deus ele já prometeu uma terra para você. Creia que
que a terra que ele preparou para nós é boa. A terra que Deus preparou para nós é boa, é muito boa. E a terra que nós vamos morar, irmãos, é linda. Assim como a terra de Canaã manava leite e mel. E onde é que a gente vai morar? A gente vai morar no céu, glória a Deus. Creia que Deus, ele preparou algo grandioso para a nossa chegada, assim como preparou para o povo de Israel. Então, após a chegada dos espias, 10 deles falaram mal da terra. 10 deles acharam problema em conquistar a terra. E eles estavam dispostos a desistir da terra que Deus deu. Glória a Deus. Não podemos, irmãos, desistir da terra que Deus nos deu. Precisamos continuar, precisamos perseverar. Glória a Deus. Então, esse foi o caminho até ele se tornar líder. Ele passou por grandes provação, grandes vitórias e grandes milagres. O mar vermelho se abrindo. Ele presenciou isso, a grandeza do Espírito Santo, a grandeza de Deus para com aquele povo. E Moisés era líder. Moisés era de grande importância, como eu já havia dito. Então, quando Deus ele chama Josué, ele se apavora. Ele fala: mas como eu vou substituir um líder tão grande, de suma importância? E a expectativa do povo de Israel para com a Josué era muito grande. A pressão sobre ele era enorme. E às vezes eu e você estamos nesse momento, estamos passando por esse momento de grande provação, de teste para com a nossa vida. Mas saiba que quando Deus te entregar algo na sua mão, receba. Porque se você não está capacitado, Deus vai te capacitar. E quando você chegar na hora de assumir, você vai estar pronto para assumir a liderança. Assumir o propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Então aqui no versículo 1 de Josué, Deus fala com ele e dando forças e ânimo para ele. Esforce-te e tenha bom ânimo. Muitas vezes nós estamos precisando dessa palavra para nos animar. Às vezes estamos desanimados, estamos tristes e abatidos. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu te chamei. Estarei do seu lado e não te abandonarei. Eu sei que as provas são grandes na sua vida. Eu sei que o diabo, os inimigos estão te afrontando, estão querendo te derrotar, te ver no chão. Mas Deus está contigo. Foi Ele que te chamou. Creia que Ele está do seu lado para te proteger e te abençoar. Glória a Deus. Então, irmãos, de cara, quando Josué assume a liderança, já vem provações tremendas. Já vem provações grandes, de acordo com a sua capacidade. Tem ali na sua frente o Rio Jordão. Isso também é uma forma para Deus mostrar que Ele era com Josué. Glória a Deus.
Então Josué fez. Vai dar tudo certo. Então Josué fez como Deus havia ordenado. Colocou ali a sua arca, colocou ali a arca da aliança na frente, e o povo de Israel ia atrás. De acordo com a ordem do Senhor. Então eu e você também precisamos seguir a linha, a ordem, a risca que o Senhor nos ordenou. Então, irmãos, Deus, Ele é tremendo para a nossa vida. Vemos que ele coloca provações, mas quando nós atravessamos, nós temos a grande vitória. Nós temos alegria. Nós vemos a bênção do Senhor. E podemos analisar o desespero de Josué quando ele avista ali o Rio Jordão. Ele fala: meu Deus, e agora? Seja comigo assim como você foi com Moisés. E Deus disse a ele: serei contigo como fui com Moisés. Então, primeiro, ele precisava fazer com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. E depois, logo em seguida, precisava vencer o exército de cananeus que estaria logo à sua frente. Então, irmãos, a provação sobre ele é tremenda. Mas o seu maior desafio, irmãos, era a cidade de Jericó. Alguns estudiosos falam que tinha 9 metros de altura, 5 metros de altura. Ninguém sabe ao certo. Mas que era uma muralha muito forte e muito conhecida, isso era verdade. Então Josué ali se depara com um grande obstáculo. Talvez até maior do que atravessar o Rio Jordão. E pense ali comigo o que passava na cabeça de Josué nesse momento. E o seu primeiro passo foi enviar ali os espias para averiguar a terra, que era uma estratégia de batalha. Era a estratégia que Moisés estava usando. Estratégia segundo estava. Segundo estava a ordem do Senhor. Então eles ali mandaram esses 2 espias. E eles se esconderam ali na casa de Raabe, uma habitante de Jericó. E naquele momento, Josué estava com muita sabedoria dada pelo Senhor. E como antigamente Moisés enviou espias para Canaã, voltaram 10 blasfemando, como eu já havia dito. Voltaram 10 falando mal, 10 acusando, 10 falando que eles não iam conseguir. Muitos falam que você não vai conseguir. Muitos falam que
que o inimigo é muito grande. Muitos falam que a prova é muito grande. Muitos falam que é para você desistir, que você não vai conseguir. Mas Deus está falando, eu sou contigo. Deus prometeu a terra, então Ele há de dar a terra. Mas é preciso batalhar, é preciso pelejar por aquilo que Deus deu. Então Josué, com sua grande sabedoria, manda esses 2 espias em segredo, para que não ocorra como da primeira vez. E ele fez isso. Mandou os espias para lá. E quando os espias voltam com as suas informações, eles vão, de acordo com a ordem de Deus, rodear Jericó. Pensa a estratégia divina para derrotar um exército enorme com uma muralha em sua volta. Ah, como Deus é glorioso! E vamos lá, rodeiem essa muralha. Rodeiem essa muralha. Rodia. Adora Ele. E os inimigos estão querendo tacar flecha em você, irmãos. O inimigo está querendo te perseguir. Mas Deus te ponha longe do alcance das flechas. Ei, como é ser tremendo. Como é tremendo o agir de Deus na nossa vida. E eles vão rodeando. Rodear uma vez, 2 dias, 3 dias, 7 vezes. Ai, irmãos, eu posso sentir o desespero daquele povo. E durante aqueles 7 dias, Jericó ficou na fome, irmãos. Eles ficaram esfomeados. Cadê os mantimentos que não chegava? Israel estava lá do lado de fora, rodeando aquela muralha. É, irmãos, como Deus é tremendo. Imagino eu que os soldados já estavam com fome. Imagino eu que os soldados já estavam cansados de esperar. Os soldados já estavam com fome por falta de mantimento, imagino eu. E Deus, como é tremendo. Vai adorando que Ele vai derrubar a muralha para você. Vai adorando que o inimigo não vai ficar de pé diante da glória do Senhor. Ei, irmãos, creia que Deus vai te abençoar. Creia que Ele está aqui nessa noite para te dar vitória. E não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da muralha, se você está com Deus, ela vai cair agora. Ai. E quando eles tocaram as trombetas, irmãos, eles tocaram as trombetas, dando um brado de vitória. E os inimigos estão ali sem entender. O inimigo está ali, confuso. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. O inimigo não entende o mistério de Deus. Aleluia. Ele não entende o trabalhar de Deus na nossa vida. Assim como foi com Gideão. Quantos conhecem a história de Gideão, irmãos? Eles tocando as suas trombetas. E os inimigos se enlouqueceram. Eles não entenderam o que está acontecendo. O que é isso, esse barulho? E a vitória, Senhor, a vitória deles, a vitória do povo de Deus, a vitória do povo que canta e adore. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer passar qualquer prova que está na sua vida, adore a Ele nessa noite. Então é assim, irmãos, é um ensinamento para a nossa vida.
Não importa a provação. Se estamos em provação, adore a Ele. Se estamos passando por dificuldade, adore a Ele nessa noite. Adore porque você está aqui, você está vivo, você está respirando. Adore ao Senhor pelo que Ele é. Adore ao Senhor. E naquele momento, irmãos, o povo desesperado. E o que vai acontecer agora? Posso passar na minha cabeça que alguns soldados zombavam daquele povo de Israel. Zombavam do povo de Deus. E eles davam gargalhadas. Até parece que vocês irão derrubar as nossas muralhas. Como é que vocês vão passar por nós? De que adiantará essas buzinas, esses gritos aí, hein? Eles já estão ficando loucos, olha lá, ó. Estão ficando loucos. Mas o trabalhar de Deus, irmãos, é tremendo. Quando Deus age na nossa vida, não tem ninguém que possa impedir. Não há muralhas que entram na nossa frente, irmãos. Ei, olha para Davi, irmãos. Davi era pequeno. Davi matou o gigante Golias com uma pedra. Olha o tamanho daquele Butramonte gigantesco. Mas Deus fez a vitória. Deus é tremendo, irmãos. Assim como Ele abriu o Mar Vermelho. Assim como Ele abriu o Rio Jordão. Libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Eles estavam escravos por 400 anos. E Deus os libertou. Ei, irmãos. O trabalhar de Deus é tão grande na nossa vida. A aprovação é grande, irmãos. Pode ter aí o deserto inteiro pela sua frente. Mas o deserto serve como professor. O deserto é uma sala de aula. Então Deus, Ele lapida todo o povo. Ele lapida Josué durante todo o caminho. Até chegar nesse ponto. O deserto foi lapidando. As provações foi lapidando. Os milagres foi ensinando. Dando coragem. Ensinando a ser um adorador fiel nessa noite. Dê glória a Deus. Precisamos ser adoradores fiel. A quem adora em espírito e em verdade. Ei, irmãos. Olha o trabalhar de Deus para a nossa vida. Então, no 7º dia, pela 7ª volta, todos começaram a gritar. Então isso será um louvor a Deus. Louve a Deus nessa noite que o inimigo irá cair por terra. Louve a Deus que nenhuma muralha ficará de pé diante da glória de Deus. E começaram a gritar. Começaram a adorar a Deus. Começaram a tocar as buzinas, os tambores, os instrumentos. E a ação de Deus foi tremenda sobre aquele lugar. E nenhuma muralha resistiu. E aqueles muros grandes que eram impactados, que eram impenetráveis, começaram a cair por terra. Ei, irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, irmãos. Não importa a provação, não importa a dificuldade que você esteja passando. Somente adore, irmãos. Somente adore, que Deus irá fazer por você. Adore. Pode ser só 300. Adorando a Deus, não há inimigo que possa te derrotar. Glória a Deus.
Irmãos, se coloque de pé nessa noite. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e excelente Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, estou na sua presença para te adorar e exaltar. Venho pedir, Senhor, que derrame uma bênção, Senhor, sobre esse povo que se encontra aqui nessa noite. Vai derramando, Senhor, uma chuva de bênção, Senhor. Vai derramando brasas de fogo sobre esse lugar. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que a provação é grande. Sabemos que a provação é tremenda sobre nossa vida. Sabemos também, Senhor, que o deserto é para nos ensinar. O deserto é para nos ensinar, para nos lapidar, Senhor. Para que quando chegarmos, Senhor, na provação final, quando chegar o inimigo, quando chegar as mulheres, Senhor, nós poderemos adorar ao Senhor. E o inimigo irá cair por terra. Vai enchendo, Deus, todos os que estão aqui nesta noite com a sua sabedoria. Vai enchendo, Deus, com o seu entendimento. Vai enchendo esse povo com o seu Espírito Santo, ó Pai. Vai entrando com providência. E desde já eu agradeço a rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que vocês possam ficar com essa palavra. Que Deus possa te abençoar grandemente. E que você possa receber a vitória em suas mãos.